texto que eu quero ler, de João capítulo 14, com você, porque eu quero falar com você rapidamente, para que a gente ore a respeito disso, sobre o nosso caminho de paz. Amém? Antes de nós lermos, queria perguntar para você, e você pode responder se quiser, quanto tempo leva para o sangue de Jesus limpar um homem e uma mulher? Quanto tempo leva? Instantaneamente, é ou não é? Instantaneamente. Há pecado que Deus não possa perdoar? Não há pecado. Todos os pecados Deus pode perdoar. O único pecado que Deus não pode perdoar é o pecado contra o Espírito Santo, que Jesus ensina, que nós entendemos através de Paulo, que é o pecado que, através do autor de Hebreus, que é o pecado que não é confessado. Porque é o Espírito Santo que produz arrependimento no homem, né? Jesus ensinou que é ele que produz o arrependimento, no caso. E se o Espírito Santo fala com o homem, e o homem apaga o poder da influência do Espírito Santo, o homem já não pode mais se arrepender. E quando não se arrepende, não há perdão. Então nós entendemos que o pecado contra o Espírito Santo é esse. Quando Jesus ensina, o pecado contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Por que não tem perdão? Porque não é confessado. Ele acabou de apagar a influência do Espírito Santo e ele não pode se arrepender. Então nós cremos que esse, baseado no que Jesus disse em Hebreus, que esse é o pecado contra o Espírito Santo. Amém? Fora isso, todos os pecados que o homem cometeu, por mais terríveis que sejam, homem e mulher, no caso, são perdoados diante de Deus. Amém? A questão do perdão do pecado tem a ver muito com maturidade, né? O pecado, ele afasta Deus do homem, porque afasta o próprio homem de Deus. Deus, ele está à espera do homem que peca, que vive na prática do pecado, para quando ele confessar e arrepender do seu pecado, a comunhão volte novamente, as bênçãos de Deus voltam a fluir sobre esse homem, sobre essa pessoa, no caso. Amém, queridos? Só que é um pecado sutil também, né? Porque quando a gente fala sobre pecado, nós já pensamos em coisas terríveis, morte, prostituição, né? Roubo, essas coisas todas. Mas o pecado, ele é expresso na forma de medo, de perturbação, né? De não crer. Esse é um pecado sutil, que vai abrindo portas para outros tipos de pecado. Jesus, no capítulo 14, eu creio que eu falei isso daqui, eu tenho as datas, na verdade, de quando eu percebo alguma coisa em Deus e eu registro. Então, em João 14, eu devo ter ministrado isso praticamente há 4 anos atrás aqui, sobre esse texto. João 14:1 diz assim: não fique com o coração perturbado, acredite em Deus, acredite também em mim. Jesus acaba de lançar aqui para nós duas condições, ou duas portas que eu e você podemos entrar por ela. No caso ou nós podemos acreditar em Deus, por meio daquilo que Jesus está nos ensinando, no caso, ou nós devemos acreditar nas circunstâncias que nos estão nos rodeando. Jesus chama isso de perturbação, coração perturbado. Há textos do Velho Testamento que fala que o povo de Deus, quando enfrentava o inimigo, o coração deles se derreteram como cera. Não sei se vocês já leram esse tipo de texto. Na verdade, era medo que estava predominando, então eles pecaram pela incredulidade. O que o medo faz? O medo é a fé, né, no errado. O medo é a fé no diabo, no que o diabo diz. Toda vez que temos medo, nós estamos não crendo no que Deus diz, estamos crendo naquilo que o diabo está levantando diante dos nossos olhos. Jesus sabia do poder do medo, né, da perturbação de um coração. É impossível uma pessoa vencer qualquer circunstância na sua vida, né, sair de um lugar de frustração para um lugar onde ela pode vencer em Deus, se o coração dela estiver completamente cheio de medo, ok? Então a primeira coisa que Jesus faz, e você deve entender que é a última noite de vida de Jesus aqui, ele escreve o capítulo 13 ao capítulo 18, tá certo? No capítulo 19, Jesus está na cruz, então ele vai dando vários ensinamentos aqui. Então, antes dele partir, ele diz assim: cuidado com o seu coração para que ele não fique perturbado, né? E ele vai falando da transição, né? Ele vai falar agora de uma coisa mais alta. Ele vai falar que ele vai preparar então um lugar para o homem em Deus, no caso, porque Jesus estava em Deus. Ele diz assim: creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim, no caso. Então eu vou para um lugar que vocês não podem ir agora, porque o homem estava fora de Deus. Eu vou preparar um lugar de Deus, eu voltarei, ressuscitarei, pegarei vocês e levarei vocês e os colocarei aonde eu estou em Deus. Então o ensinamento do capítulo 14 é exatamente isso. É claro que ele vai introduzir aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo é a porta, na verdade, desse lugar de morte espiritual para a vida espiritual, um local em Deus. Amém, queridos? Ele vai fazer essa transição e ele faz então essa introdução do Espírito Santo no versículo 14. Mas não é isso que eu quero ler com você, eu quero ler com você o versículo de número 27. Você pode ler juntamente comigo? Sei que Deus é bom, queridos. Aleluia.
O versículo de número 27 diz assim: eu deixo a minha paz. Você deve entender aqui, então, que Jesus diz, ele dá um endereço para nós. Se ele faz a introdução de que ele vai me colocar em Deus, no lugar que eu não estou, e ele diz que o acesso a Deus, essa porta ou essa ponte de transição da morte para a vida, é, na verdade, o Espírito Santo, ele vai dizer então como esse caminho vai me levar a isso. E ele diz que esse caminho é o caminho da paz. Amém? Em Isaías 53, ele vai dizendo assim que o preço mais alto que os céus pagou foi pela minha paz. Ele diz, o castigo que hoje me deixa em paz, e ele está falando, a cerne do versículo é uma mente perturbada, um coração perturbado. Né? Uma pessoa que tem o coração e a mente perturbada, ela não pode produzir a paz de Deus. Amém? Jailton leu no domingo aqui, citou o texto, de que se no momento da dificuldade nós estivermos tão desesperados, a nossa força será pequena. Você lembra disso? Então Isaías, profetizando a respeito de Jesus, que ele é o príncipe da paz, ele veio e nos evangelizou paz, como o apóstolo Paulo diz, no caso, Isaías está dizendo que o maior preço foi a nossa paz. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós entramos por esse caminho e nós estamos em Deus. Jesus diz que é o caminho da paz que me livra de um coração perturbado. Então ele diz, eu te deixo a minha paz, e ele também diz em Isaías, o castigo que me traz a paz. Ou seja, alguém teve que pagar um alto preço para que eu tivesse a paz em Deus. Então tudo que não produz paz para mim, ela não tem origem em mim. Ela tem origem do lado de fora, que tenta alcançar o meu íntimo. Mas ela não tem direito legal em ficar em mim e você, que somos a igreja nascida de novo. Porque eu não posso pagar duas vezes por uma mesma penalidade. Por isso que nos foi dado a carta de justiça. Nós somos feitos justiça em Deus, e nós somos livres de toda condenação. Então a falta de paz é uma ferramenta do diabo de engano, que ele se aproveita muitas vezes de um desespero, né, momentâneo da nossa parte para produzir um quadro. A falta de paz, o medo, o coração perturbado, ele cria um quadro na sua frente. Um quadro de desespero por causa da falta de um trabalho, por causa de uma enfermidade supostamente que está no seu corpo, por causa dos sintomas, ou por causa do futuro financeiro ou do Brasil. Tem gente desesperada agora nesse momento. Nós sabemos em Deus que os homens vêm e os homens vão. Você pode dizer amém? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós não vivemos do que está acontecendo nesse governo. Nós estávamos aí antes do governo e nós estaremos aí depois desse governo. Amém, queridos? Nós vivemos debaixo de uma influência do reino de Deus, do governo do reino de Deus. E a paz é o que nos assegura de nós estarmos bem com Deus. Amém? A paz estabelece o reino de Deus na nossa vida e nós vivemos por Ele. E vivemos por Ele, crendo nele, tudo nos é acrescentado. O que é a falta de paz? É o medo de não ter acrescentado aquilo que nós precisamos. Amém? Então ele diz, deixa a minha paz te dou, mas não te dou como o mundo dá a paz. Paulo vai falar disso de uma forma diferente. Paulo vai falar sobre a sabedoria do mundo. Deus tem a sabedoria e o mundo tem uma sabedoria. É uma sabedoria caída, corrompida e demoníaca, Paulo fala. Jesus disse que o mundo também tem uma paz. Tem gente, na verdade, que tem dificuldade, mas quando pega o dinheiro com um agiota, ele fica em paz. Isso produz uma paz e produz realmente uma paz. Tem gente que está desempregada, desesperada, ela arruma um serviço, coisas naturais, e ela fica em paz. Essa é uma paz momentânea, essa é uma paz que ela não consegue produzir em nós uma estrutura. Porque no dia que acabar o emprego, essa paz vai embora, porque ela veio junto com o emprego. É uma paz que não consegue sustentar o nosso casamento, o nosso relacionamento, porque no dia que o nosso casamento experimentar uma dificuldade, a paz vai embora, no caso. Você vê muita gente se matando, você vê jovens se matando, porque eles buscam paz em uma audiência. Eles precisam ser notados e ouvidos, e quando eles não são, a paz vai embora, eles se sentem insignificantes, eles desistem da vida. Então o mundo produz uma paz para nós. O que eu e você temos que perceber é que nós precisamos estar na paz de Deus. Qual é a aferição? Como é que eu vou medir se eu estou na paz de Deus ou não? É exatamente no momento de crise. É exatamente no momento em que parece que todas as coisas estão de ponta cabeça e que a nossa destruição, ela é fatal e sem volta. É nesse momento, se você consegue viver em paz, você vê que você já alcançou em maturidade um lugar em Deus. Você está naquele lugar que Jesus estava e Ele veio, Ele preparou um lugar e Ele te colocou lá. Você em Deus e Deus em você, você está num ambiente que nada pode te atingir. Você está cercado de um ambiente de paz. E nós sabemos que Isaías, no capítulo 12, nós sabemos então, Isaías no capítulo 55, versículo 12, você entende que Isaías, ele tem, na verdade, são 66 capítulos. Amém, queridos?
E ele faz uma divisão exatamente como o Velho Testamento e o Novo Testamento. Dos 39 capítulos, ele fala então de promessas, né, de um Salvador, de um Messias. Do 40 em diante, no caso, ali, que seria para nós o primeiro livro do Novo Testamento, tomara que você entenda isso, ele vai falar da introdução do servo sofredor. Ali ele vai falar então de Jesus. Tanto é que ele vai falando a respeito, não se apagará o pavio que fumega, nem esmagará a cana, não se esmagará a cana quebrada, e nem o pavio que fumega. Ele está falando da vida do homem, pronto a ser destruída, mas ele não será destruído, ainda que exista um desejo de mudança. Então ele está falando diretamente do homem, do qual Jesus viria, não apagaria o pavio que fumega e nem esmagaria a cana quebrada, né? Falando a respeito de nós, e que o servo sofredor, na verdade, estabeleceria para nós uma nova condição de vida. Então ele diz: eu deixo-vos a paz vos dou, não andou como o mundo a dar, amém? Mas aí ele vai dizendo, ele continua dizendo o seguinte: não fique com o coração perturbado. De novo ele repetiu o que está lá no versículo 1 do capítulo 14. Mas por que Jesus disse? É só você voltar 2 versículos antes. Ele vai estar dizendo assim no versículo 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra. A única maneira, querido, de eu me estabelecer naquele lugar em Deus que Jesus me colocou, e de eu ser cercado por um caminho de paz, não só cercado por um caminho de paz, mas ter a paz como orientação para a minha vida, né? Em alegria saireis, em paz sereis guiados, né? Colossenses 3:15 ou 17. Seja a vossa paz o vosso juiz, né? Seja o vosso juiz a vossa paz. Colossenses 3:15. 3:15, ok? Então ele diz: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos e nele faremos morada. Não é exatamente o que o versículo 2 diz? Jesus diz: vou para um lugar preparar morada. Jesus não foi construir, Jesus não é pedreiro, né? E não tem anjos pedreiro no céu. Jesus foi preparar uma casa física para nós estarmos lá, embora nós sabemos que haverá mansões e casas nos céus. Mas Jesus foi preparar uma morada em Deus, porque nós não morávamos em Deus, amém, querido? É por isso que Jesus então repete no versículo 23 o que ele está dando continuidade no versículo 1 e versículo 2, dizendo: vou preparar um lugar. E agora então ele complementa, depois ele falar do Espírito Santo, ele diz: o Pai o amará, eu o amarei, se você guardar a minha palavra, então nós viremos e moraremos em você. Assim como você mora em Deus agora, nós moraremos em você. O versículo de número 24, ele diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aí ele diz assim: isso vos digo, eu tenho dito, estando ainda com vocês. Versículo 26, então, ele vai falar da transição de Jesus para o outro Jesus na forma do Espírito Santo, o Paracletos, o ajudador, mas o Consolador. É interessante como ele começa com essa palavra Consolador, que é Paracletos, é ajudador, é advogado, é ensinador, né? Ele diz assim: mas o Espírito Santo, a quem Deus vai enviar em meu nome, esse vos ensinará. Como que ele ensinará? Por meio da paz. É por isso que ele vai fazer a introdução do versículo 27, deixo-vos a minha paz, deixo-vos o Consolador, que na verdade praticamente são sinônimos no entendimento de Jesus. Aí ele diz assim, versículo 24, né? 25, onde eu estou? 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai vai enviar em meu nome, esse te ensinará todas as coisas, e ele te fará lembrar de tudo que eu tenho dito, ok? Deixo-vos a minha paz vos dou, não as dou como o mundo a dá. No caso, ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se tem pessoas que estão na prática do pecado e do erro, não tenha medo, não fique o coração perturbado. Se tem pessoas que estão na prática do pecado e do medo, no caso, né, é porque não realmente entenderam que o sangue de Jesus pode nos lavar. Amém, queridos? Nós temos que entender que no momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós mudamos para uma nova vida, novidade de vida. E eu não estou fazendo aqui apologia ao pecado, né? Não é nada disso, né? O que eu estou falando aqui é que a vida nova em Jesus nos liberta do poder do pecado. Porém, haverá pecados acidentais nas nossas vidas, e o pecado, ele vai aprisionar pessoas, ele vai manter pessoas cativa e colonizada no seu pensamento. Tem gente que vai viver para a prática do pecado, não consegue sair dele, mas é porque desconhece esse poder da paz. 1 João, versículo 1, versículo 9, né? Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado e nos purificar de toda injustiça. É a injustiça que me leva ao inferno e à destruição. Ele me livra do poder da injustiça,
que eu tenho praticado, me garantindo o céu novamente a partir daquele momento. Todas as vezes que o homem cair, todas as vezes o homem tem poder de levantar, restaurado, limpo, como se nunca tivesse pecado. Você pode dizer amém? Essa é a questão de entender a justificação em Cristo Jesus. E qual é o poder da justificação consciente? Paz. Se você consegue orar, confessar, e você consegue ficar naquele ambiente até que paz seja produzida no teu coração, você pode se levantar perfeitamente restaurado diante de Deus. Isso não me dá o direito de caminhar em pecado, amém? Que só me levará à destruição. Mas essa paz vai me guiar agora para um caminho de maturidade. A escolha sempre será minha. Eu queria que você lesse comigo, eu queria te dar alguns versículos só, para que a gente orasse sobre eles. Números capítulo 6, verso 24. Vou pedir um microfone, alguém pode me ajudar aí? Quem está mais perto aí, pega o microfone aqui. Por favor, números 24, 26. É importante que você leia, porque Paulo vai repetir isso no Novo Testamento, praticamente em todas as suas cartas. 6, 24 ao 26, por favor, leia para nós. 6, 24 ao 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Você entendeu? Na verdade, isso é exatamente como uma pequena mudança no Novo Testamento sobre quando Paulo diz graça e paz vos seja dada. Mas ele vai dizendo assim, a paz, o amor de Jesus Cristo, a paz vamos lá, o amor do Senhor Jesus é que eu inverti agora. A paz de Deus, Pai, né? A paz de Deus, o Pai, vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Ele é exatamente uma declaração pastoral. Moisés está fazendo sobre o povo de Israel. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Resplandecer, ele revele, Deus se revele a você, no caso, né, sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Agora, veja, nós lemos então João capítulo 14, o verso 27, tá certo? Deixe-vos a minha paz, não é a paz do mundo. Em João 16, 33, eu vou ler aqui, e você, por favor, leia Filipenses 4, 6. Enquanto eu vou ler João 16, 33, que diz assim, ó, olha só, queridos. Tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. Qual que é o contexto? Paz aqui é a ação do Espírito Santo na minha vida todos os dias, me colocando num ambiente seguro do qual Jesus pagou o preço da minha paz. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, em que no meio do caos, da destruição, eu não sou afetado, você não é afetado. Por que não é afetado? Porque você está blindado com a paz. A paz, na verdade, como o Wilma vai ler daqui a pouco, ela permeou o teu pensamento. O único meio do diabo, a porta de entrada para o diabo entrar é por meio dos nossos pensamentos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 4 e 5, diz que o diabo ele monta uma fortaleza na minha mente, com sofismas, dogmas e conceitos humanos. Mas ele diz assim, que nós levamos cativo, Paulo dizendo, todo esse domínio, essa fortaleza, obediência à palavra de Cristo. Ok? Vamos lá. Qual que é o versículo que eu disse? Estava lendo aqui, o 16:33. Tenho dito isto para vocês, e o contexto é, não fique com o coração perturbado, coloquei vocês num lugar em Deus, tenho dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Não olha que interessante. Eu tenho dito isso, já segurando vocês, para que vocês vivam guiados e orientados por paz, porque haverá aflições que vão tentar destruir vocês. E quem vai produzir é o mundo, mas a porta de entrada é a mente. Então leia para nós, por favor, agora, Wilma, 4, 6, 7, por favor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Quero chamar a sua atenção para alguns detalhes dentro desse versículo, ok? Primeiramente, Paulo vai dizendo aqui sobre ficar inquieto. Jesus, Paulo, Pedro vão falar a mesma coisa sobre ficar perturbado, ficar inquieto, ficar ansioso, ok? O Novo Testamento vai nos direcionar a não ficar inquieto, ansioso ou perturbado.
Todos esses três fatos são pecados de incredulidade. Quando ele diz não fique inquieto, não fique perturbado, não fique ansioso, é um imperativo. O que é um imperativo? É uma ordem para que você siga. É a mesma coisa, o não é a mesma coisa, não adultere, não mata, não minta. É a mesma coisa, é um imperativo. Deus está dizendo através de Jesus, por meio do Espírito Santo, não mate, não adultere, não fique inquieto. É proibido nos céus, não há essa condição nos céus. Ele diz não é negociável. Para que você... E o que ele está nos ensinando aqui, queridos? Ele vai falar aqui sobre o produto da mente. Ele vai dizendo assim que Deus, o nosso entendimento, a nossa mente será guardada. Por quê? É nela que se produz inquietação, perturbação e preocupação. Esses três fatos. É na nossa mente. Então ele vai dizendo aqui, não fique inquieto, perturbado, não fique ansioso por coisa alguma, nada pode produzir isso em mim. Ou seja, inquietação, perturbação, inquietação, perturbação e... Preocupação é o oposto, o antônimo, tá certo? De ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o contrário de ficar inquieto, o que seria? Ficar quieto, calmo. O contrário de perturbado, o que é? Paz. Não seria isso, não? E qualquer preocupação, o contrário de perturbação, então Paulo está nos ensinando a ser guiado pelo Espírito, por meio da paz. O Espírito nos guia por meio da paz. Então, lendo novamente o que ele diz, não fiquem inquietos ou perturbados, preocupado com coisa alguma, antes, isso que tenta te perturbar, seja colocado diante de Deus, conhecido diante de Deus. Aí ele diz, pela porta da oração, e pela súplica, e pelas ações de graça, ele fala de três estágios que me levam a ter resposta de Deus. O último é, então, eu apresento a Deus aquilo que está me perturbando. Pai, essas dívidas, esses compromissos estão roubando a minha paz ou estão querendo roubar. Pai, essa esposa, esse esposo, esses filhos estão querendo roubar a minha paz. Pai, essa condição de desemprego, eu apresento diante de Deus essa situação. Então eu passo por caminhos. O final, ele diz, pela ação de graça. Você só pode agradecer a Deus pela resposta. Porque no momento que você está apresentando a Deus, dando a Ele, como Pedro, no capítulo 1, versículo 5, 7, não fiqueis inquietos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Pedro diz isso, é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Então ele diz, as vossas petições sejam tudo conhecido diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça fecha. Quando você entra perturbado diante de Deus e você apresenta aquilo que te perturba, quando os teus sentidos físicos pararem de se agitar, a paz é estabelecida. Naquele momento, ainda que você não veja no mundo natural, a resposta já foi liberada. Aquela paz é, na verdade, o documento legal de que você já recebeu de Deus, mesmo que ele não se manifestou no momento físico. Então, aqueles que estão perturbados porque não casaram ainda, meninos e meninas, orem até os sentimentos se acalmarem. Aqueles que estão precisando de uma resposta financeira, apresente diante de Deus. Na hora que a paz se estabelece, é só você aguardar. De algum lugar vai se manifestar uma provisão divina. Independente de onde venha, de quem seja, como será, não nos interessa como será feito. A paz já é, na verdade, a resposta, já é o cheque nos dado. Se o teu patrão, que ele gostava de usar muito esse exemplo, né? Se alguém te dá um cheque, aqui ó, está aqui, né? 5 mil reais para você. Você põe o cheque no bolso e você conhece aquela pessoa que é uma pessoa de índole íntegra. Você diz, será que esse cheque tem fundo? Não, você jamais pensa nisso. Você quer sair correndo da presença dele e sacar o cheque. É verdade ou não? Na verdade, quando você tem a paz, já é um cheque para você, na verdade, sacar para qualquer circunstância da nossa vida. E ele vai dizendo então, porque você agradece a Deus, a paz foi estabelecida. Ele diz aqui, a paz de Deus, ela vai trocar a inquietação, preocupação, ela vai trocar no seu entendimento. Ali vai ser estabelecido paz, um coração de paz e não uma mente perturbada e um coração perturbado. Kenneth Hagin dizia que uma mente perturbada faz tanto barulho como o horário das 6 horas da tarde no meio do trânsito. Já pegou um trânsito mesmo e está lá engarrafado, aquele barulho todo? Ele diz que uma mente perturbada, ela não consegue parar de se agitar o tempo todo. Isso não pode produzir a paz de Deus. Mas a paz de Deus, ela excede a nossa mentalidade, né? E essa paz guardará a nossa mente e o nosso coração, da onde então pode surgir todos esses problemas. Amém, queridos? Eu quero ler só mais 2 versículos com você. Aleluia. O versículo de 1 Pedro, por favor, leia para mim. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Se você está buscando resposta na palavra de Deus
para o que você precisa, você terá da parte de Deus a resposta. Amém? Tem gente que está preocupado, inquieto, se perdendo em incredulidade, no pecado. Olha só, porque não busca aonde deve buscar. Se eu tenho falta de paz, preocupação, isso está norteando a minha vida. Não só norteando, quando eu falo norteando, ela está me mostrando caminhos. A perturbação, ela me mostra caminho. Eu posso cair na mão dos homens em dívidas, eu posso cair na mão de um divórcio, eu posso cair na mão de um desespero e até mesmo tirar a minha própria vida, porque ela me norteia. A falta de paz, a preocupação me norteia. Aquilo que fica no meu pensamento me norteia, me faz abrir portas para que eu ande por ela. A paz é ao contrário, ela me estabelece um caminho. Então, se a palavra de Deus, ela me mostra o caminho, por que eu não orar a palavra de Deus? Porque é a palavra perfeita. Então, por favor, leia para mim 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Olha quão importante é a ação do Espírito Santo nos guiando por meio da paz, por favor. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. O 11, por favor. Aparte-se do mal, pratique o bem, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ok? Tem alguma tradução final aí diferente de alguém? Busque a paz e siga a paz. Tá certo? Não está dando a paz aqui como um caminho de direção para mim, não é exatamente o que Jesus está dizendo, não é exatamente Colossenses capítulo 3, versículo 15 fala, não é exatamente o que Isaías 55, 12 diz. Eu saio com alegria, mas é a paz que me orienta, no caso. Pedro fala a mesma coisa. Olha só, o último versículo, 2 versículos só, vai? 2 Tessalonicenses 3,16 e Davidson, abre para nós Salmo 4,8, é os últimos versículos. 2 Tessalonicenses 3,16 e Salmo 4 e 8. Segundo Tessalonicenses 3,16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Ora, o Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. Eu estou lendo aqui Almeida Revista e corrigida, ok? A sua tradução é? Atualizada. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira ou de todas as formas ou em tudo que você vai fazer. O Senhor seja com todos vós. Salmos 4:8, por favor. Quando vou dormir, o meu coração está em perfeita paz e tenho um sono bem tranquilo, porque Tu, Senhor, me dás a mais perfeita segurança. Quem gosta desse versículo é Letícia, né? Salmos 4:8. Em paz também me deitarei e em paz eu dormirei. Deus me guarda e Deus me guia durante o meu sono. Amém, queridos? Se você precisa de uma resposta e talvez você não perceba pelas impressões diárias e talvez você não tenha visão, ouça a Deus como você está me ouvindo, muito provavelmente Deus vai falar com você no meio da madrugada. Se você ficar antenado, é dessa forma. Por quê? Porque Deus sabe da minha necessidade, da sua necessidade. Deus nunca vai dificultar a maneira de se comunicar com você e comigo. Se você não alcança a voz dele por meio de uma visão, por meio de uma impressão, por meio da audição do que ele fala, se a única maneira de Deus te alcançar é por meio de sonhos, ou ele estabelecer as instruções no momento que você dorme, ele o fará. Então, de alguma maneira, Deus vai te alcançar, avisando de passos futuros e te livrando de destruição. Amém? Então, o versículo diz: em paz, Almeida Revista e corrigida, em paz também me deitarei e em paz eu dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Ou seja, o caminho da paz é um ambiente de segurança. Amém? A paz é um lugar seguro que me livra de destruição, de catástrofe, de morte, de pobreza, de miséria, de enfermidade, de tudo que esse mundo pode produzir. A paz é um lugar que me blinda de todos esses ambientes terríveis. Amém, queridos? Sabendo disso, o que eu faço? Porque o Moro saiu e agora eu entro em desespero? A minha vida é antes do Moro e depois do Moro. Vou entrar em desespero por causa do Bolsonaro, eu nem conhecia Bolsonaro. Amém? Por causa do Trump? Não? Por causa do meu patrão? Não, queridos. Nós somos maiores do que isso. Amém? Cada pessoa, pense assim de você, queridos, não é se achando. Um dia alguém disse para mim, ou disse numa ministração, num livro, eu não me recordo, acorde de manhã, olhe no espelho.
né? Não se assuste com o que você vê, muito pelo contrário, né? Olhe para o espelho e diga: aqui está um projeto de sucesso de Deus. Parece ser coisas de coach, não tem nada a ver, eles roubaram isso da Bíblia. Amém? Você é o projeto de maior sucesso de Deus. Quantos aqui já não ouviram que na concepção entre teu pai e tua mãe, Deus, pense dessa maneira só para você entender, Deus matou milhares e milhares de possibilidades que tomariam o teu lugar. É isso ou não é? Você foi o único que fecundou. Isso por causa de um projeto e propósito de Deus. Eu falei só para você entender a força disso. Por que você veio para o mundo? Deus não poderia ter exterminado você lá na concepção? Por que você está aqui? Olhe no espelho, querido. Amém? Se você é careca, se você é baixo, se você é feio, bonito, não olhe isso. Com todos esses defeitos, você diga para você mesmo: você é o maior projeto de sucesso e você nasceu para um propósito. Você nasceu para resplandecer a glória de Deus. Se você não acreditar nisso, não haverá ninguém que vai acreditar. Está entendendo? Não basta as pessoas me dizerem quem eu sou em Deus. Eu preciso ter a revelação de quem eu sou em Deus. Amém, queridos? Termino dizendo: se houvesse só você nessa terra, o único nessa terra, ainda Jesus morreria por você. Tanto é que Jesus diz que uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. Você vale mais, querido, do que prédios, petróleo, ouro, riqueza. Você vale mais do que automóveis, do que mansão. Você vale mais. Não há dinheiro no mundo ou no universo que poderia comprar você. Olha quanto você é precioso e eu sou precioso. O importante é nos levantar. Se Deus já viu isso, Ele ia dificultar a maneira de me alcançar? Não. Ele me daria toda a condição de me encontrar, me dando uma condição para que eu perceba que Ele está tentando resolver problemas na minha vida e me dando soluções. A paz é a voz de Deus. Então, você vai orar, eu vou orar agora, nós vamos orar da seguinte maneira. Eu não estou dizendo para você orar dessa maneira, o que eu estou dizendo é te dando um caminho, um norte. Você pode orar dessa maneira. Isso que tem tentado me destruir, seja um pecado que tem me aprisionado e tem me condenado, seja um caminho que eu peguei errado e eu não estou conseguindo voltar, seja decisões emocionais, seja um caminho de pobreza, miséria ou enfermidade que tem roubado a minha paz, saiba que a falta de paz não é produzida pelo reino dos céus. Então isso não vem de Deus, é um inimigo para te destruir. Mas você tem que ter consciência que você deve blindar a tua mente, porque ela se estabelece, vitória e derrota se estabelece aqui, queridos. Se Deus governa a minha mente, eu tenho esse ambiente de paz e vitória. Uma frase que eu gosto muito, eu sempre disse é: toda vez que o diabo te levar para o campo da razão, ele mantém você como cativo. Todas as vezes que você pegar o diabo e levar para a palavra, o campo da fé, você é vitorioso. Amém, queridos? Nós somos, como a Bíblia diz, resultado daquilo que está na nossa mente. Amém? Então pense como Deus, né? Crie uma estrutura como Deus. Se você tem um sintoma, você chegou aqui, tem um sintoma, saiba que esse sintoma não pode te matar. Ainda que você viva com ele anos e anos, como alguns homens e mulheres viveram com sintomas de morte, nunca puderam matar. E diga para o diabo sem medo: se você puder me matar, faça. Para ele te matar, ele tem que passar por Deus. Ele tem que passar pela palavra de Deus. Você está entendendo, queridos? Eu não estou dizendo de negligência, mas estou falando de uma fé madura em relação a isso. Diabo, se você puder me falir, me manter na miséria, faça. Levante todo o teu exército e faça. Se você puder me matar na estrada, eu desafio você me matar. Claro, queridos, se está dizendo 100 por hora, não anda 140. Amém? Estamos falando com gente madura. Tudo bem ou não? Com gente madura, né? Não tentarás o Senhor Deus, porque se você tentar, você está no sal. Então estamos falando de gente madura. Ore a palavra de maneira madura, no caso. Amém? O diabo não pode te manter na pobreza, na miséria e na falta. O diabo não pode te matar com doenças. O diabo não pode criar um caminho de felicidade dentro da tua casa, se lá é o ambiente do céu. O diabo não pode te prender no pecado. Saiba que sou eu e você que nos mantemos nesse ambiente. Precisa ser estabelecido paz aonde as aflições estão. Amém? Vamos orar?